Amados, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler só a primeira parte e vou deixar você sentar. Só essa parte. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Não endureçam o coração, como na rebelião. Porque está um aspecto da rebelião, né? O coração duro, que não ouve. Durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Você pode dizer amém? Obrigado. Diga assim: obrigado, Jesus, pela tua palavra. Você pode sentar, querido. Antes de começar a ministração, chegou as fotos para vocês aí? Queria me alegrar um pouquinho aqui com nossas células e igreja externa. Essa é a nossa célula lá em Taubaté. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Também a igreja agora em Pinda 7 e 2 foi mandada essa foto para mim aí. Vamos aplaudir o Senhor também, pela vez do pastor Rafael, pastora Taíva. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida. Ontem tivemos na igreja e eu preguei a primeira vez lá no templo, com a igreja de Pinda, pastor Rafael, pastora Thaís, e pude também fazer o teste do isolamento acústico. Quem já foi lá, viu a dificuldade que é para conversar ali dentro, o eco, né? Muito difícil você falar. E eu consegui pregar, eles estavam bem espaçados e todos me ouviram, sem microfone, sem nada. Então foi uma bênção, já foi um teste também para o nosso isolamento. E hoje nós vamos dar continuidade ao ensino da síndrome de Lúcifer. Respondendo aí a pergunta, 3 pessoas me perguntaram, eu creio que pode ter sido uma revelação de Deus, né? Uma dúvida de alguns, se a palavra Lúcifer, né, se encontrava na Bíblia. E essa palavra, na verdade, ela não se encontra na Bíblia, mas ela vem do latim e significa luz, né? Luz, anjo de luz. O homem sem luz, ele perdeu a luz. Em sua continuidade e numa revelação mais expandida. E esse é o nome de Satanás, do diabo, da antiga serpente, o dragão, né? E Deus me deu uma palavra, né? Como eu disse para vocês, graças a Deus nossa igreja nunca viveu algo parecido, rebelião, de chegar ao fim de um processo. E Deus nos deu essa palavra com um caráter curativo, né? Preventivo, perdão, não curativo. Para a gente se avaliar, olhar e ver se diante dessas fases, quando nós começamos, né? Quando se descobre um câncer já em fase terminal, é muito difícil ser tratado. Quando se descobre um câncer, quando ele já está ali alastrado por todo o corpo, fica muito difícil, de fato, conseguir recuperar. Mas quando você pega ele no início, antes da metástase, é muito fácil, né? O índice de cura é mais de 95%. Mas quando se deixa prolongar, então é importante sempre a gente avaliar, porque ninguém vai pegar um câncer de pele, mas de repente você está pegando muito sol, você pode, não vou pegar mais sol agora, já descobri, isso aqui está trazendo problema para mim, eu estou comendo, né, muita gordura, isso aqui pode trazer um transtorno também, não vou fazer mais isso, estou bebendo muito refrigerante, antes que tenha o problema. Às vezes a pessoa está bebendo, ela não teve uma cirrose, mas começou já a dar problema no fio. Opa, vou parar. É a hora, calma aí. Se isso aqui não está fazendo bem, eu vou parar. Porque, sem exceção, todos aqui já tiveram esses sentimentos. Então não há problema nenhum da gente evitar um mal maior. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Amém ou não amém? Isso é muito importante. E hoje pessoas estão perdendo o temor de Deus. Nós temos percebido isso nessa sociedade, onde a rebelião não é apenas sair da igreja e levar a gente. Isso é realmente um sentimento que brota, e a gente teve aquela pergunta no culto anterior sobre os adolescentes, quem aqui nunca pensou em sair de casa? Ninguém levantou a mão.
todos já pensaram. Todos já tiveram um sentimento onde aprendemos, né? A água agitando, querendo levantar uma liderança, como? Vou arrumar um emprego, vou ser o líder de mim mesmo, vou arrumar alguém que possa sustentar esse meu sentimento e vou sair por aquela porta, né? Aprendemos através daquelas palavras, MRD, né? Que são as palavras da palavra rebeldia, Meher, e significa justamente águas agitando, para que eu levante uma liderança, ou eu mesmo me levante como uma liderança, cabeça é o significado da letra, e isso faça eu abrir um caminho alternativo, um caminho que não vem de Deus. E nós temos, por exemplo, sites hoje, chamado Fuxico Gospel. Quem já ouviu falar? Fuxico Gospel. As pessoas estão ali, é um site de fofoca gospel, falando da vida dos pastores, falando da vida das pastoras, dos cantores. O fulano caiu com fulana, a fulana não prega em tal lugar porque ela só leva o namorado para o motel, e fulano não sei o que, e fulano não sei o que lá. E por mais que achem um absurdo, quais são as notícias que mais fazem sucesso? Quais são os posts mais publicados? Quais são os vídeos do YouTube mais vistos? Tirando os louvores, né? Que ganham disparada, um louvor de sucesso ganha disparada de qualquer pregação. Mas entre os podcasts, qual que faz mais sucesso? É o fulano que saiu, o pastor que me feriu, eu não sei o que fez e aconteceu. Quando tem um podcast falando de honra, podcast falando de fidelidade, vai dar 20 mil. Pode procurar um podcast bom, que você sabe que tem um que chama a atenção fora daquele assunto. Aquele podcast ele fala mais, ele alcança mais. Isso está inserido na curiosidade das pessoas. E os crentes são os soldados que mais matam e falam mal do seu exército. Spurgeon falou isso. O soldado que mais mata no exército é o soldado cristão. Já viu um soldado querendo matar o seu próprio exército? E eu não estou falando isso como a nossa igreja local, estou falando isso como o corpo de Cristo como um todo. Você não vê um homossexual falando mal de um outro homossexual na internet, mas você vê crente falando mal de crente. Se você faz uma postagem apenas reforçando o valor da heterossexualidade, do homem e de uma mulher, é capaz de se levantar pessoas contrárias e remar contra aquilo. Se alguém fala mal de uma pessoa desse cunho, levantam-se pessoas para defender, mas muitas vezes essa honra, esse valor que Pedro tinha, apesar de ser exagerado, né? Pegou a espada, defendeu Jesus porque ele amava Jesus, apesar de ter exagerado. Esses sentimentos muitas vezes têm saído do nosso coração. E a Bíblia fala de cobrir a nudez da família da fé. A Bíblia fala da importância de cobrir. Aquele que expôs a nudez da sua paternidade, fez questão de falar, fez questão de mostrar que estava errado. São sentimentos que não vêm do Senhor. Quem está comigo aqui nessa noite aqui? Diga amém. Não é esconder. Isso tem que ficar claro. Não é esconder o erro da igreja, do líder, mas é com sabedoria resolver dentro. E muitas vezes são mensagens mentirosas que nós recebemos, estou falando da igreja como um todo, e propagamos. Uma vez teve uma mensagem aí do missionário que morreu, vamos divulgar. Aquele missionário já tinha morrido há mais de 5 anos. Para você ver como existem realmente fake news, existem situações na internet, e às vezes quando a gente vai ver, a gente já publicou, já falou, já fez, e a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu pergunto para você a pergunta que eu fiz semana passada. Você gostaria que o seu pecado fosse exposto? Você gostaria que a tua vida fosse exposta na rede social, que as pessoas falassem da sua vida? Então por que a gente publica? Por que a gente comenta? Por que a gente se sente bem quando estamos falando de alguém? Se não é o nosso discípulo, às vezes eu falo isso abertamente. Se eu sento com o meu discípulo, que ele tem uma rede, ele vai precisar resolver problemas. No nosso G12 pastoral, nós temos que resolver problemas. Se não é um pecado confesso, mas se é um problema, ele tem que ser tratado, a igreja tem que saber disso. Isso não tem que ser nada, é algo que vamos lá, vamos resolver. O que aconteceu? Vamos chamar, vamos conversar. É diferente de um pecado confesso, que a pessoa pede o seu sigilo, vamos orar. É diferente. A igreja tem que saber que essas coisas acontecem.
A não ser que você peça, eu não quero que... Não, amém. Como acontece várias vezes. Graças a Deus, somos uma igreja de discipulados, somos uma igreja que os líderes, majoritariamente, sabem de tantos problemas. E nunca vi um escândalo aqui. Nunca vi sair na rede social, sair não sei aonde. Você viu o fulano que fez, você viu o Beltrano. E às vezes a igreja que não tem isso, é o que mais acontece. Os irmãos pelo canto falando e tal, e conversando com os olhos conversam. É o que Salomão escreve em Provérbios, eles conversam com os olhos, eles cochicham debaixo da mesa, eles cutucam o outro para falar da vida alheia. Então eu quero dizer, porque tem tantas pessoas aqui que no seu emprego tinham tudo para ser gerentes, e por causa da boca, por falar do patrão, perderam a oportunidade. Por causa da desonra, por causa da rebeldia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? A rebeldia está no coração do homem caído e endurecido. Deixa eu continuar a ler aqui o texto que nós começamos. Então, cuidado, irmãos. Pode passar? Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias. Quando é que devemos encorajar as pessoas? Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, vamos ler juntos isso? 1, 2, 3 e... Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Meu querido, um judeu, quando quer reforçar, um brasileiro, quando quer reforçar algo, ele marca no texto de amarelo, bota caixa alta, bota colorido, tal. O judeu não. Quando algo é importante, ele repete. Ele repete aquilo. E isso se repete no livro de Hebreus algumas vezes. Se hoje você ouve a voz de Jesus, não endureça o coração como na rebelião. Amém ou não amém? E que tipo de rebelião foi essa? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? É a pergunta que o autor de Hebreus faz. Aí você vai entender o culto anterior. Não foram todos que Moisés tirou do Egito? E eles se agitaram, quiseram levantar uma liderança para voltar por esse caminho alternativo? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que desobedientes, o pecado de Adão, a desobediência, a rebeldia? Vemos assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. O autor de Hebreus está comparando, você quer morar com Jesus? Você quer morar com Jesus para sempre? Cuidado, porque aquele povo que não entrou, os corpos deles ficaram expostos no deserto e não entraram na terra prometida, a não ser 2 que não se rebelaram. Qual o nome deles? Josué e Caleb. Se você quer realmente entrar, se você quer fazer parte de uma geração que vai entrar nesse descanso de Deus, você precisa, meu irmão, vivenciar e tirar do seu coração todo espírito contrário à humildade, à bênção que Deus tem para você. Porque a rebeldia está nesse coração. Todos nós já tivemos e somos tentados na rebeldia. Todos nós fomos adolescentes. E se você tiver dificuldade, como eu disse semana passada com essa palavra, é porque algo está mexendo em você já. E eu quero que você aprenda comigo hoje que o pecado que Adão cometeu está em toda a sociedade. Onde é que está o pecado de Adão, igreja? Não é só na igreja, nas crianças, nos bebês, nos adolescentes, nas escolas. Era uma honra na minha época, não é por colégio militar, não. O povo chegava, meu professor chegava, os alunos, levantava. Hoje esse aspecto só está em colégios de policiais, de bombeiros, das Forças Armadas. É uma honra honrar o professor. É uma honra o aluno se apresentar. Hoje o cara vai fazer cara de deboche, vai fazer cara de desdém. Na minha época se chamava a tia de tia. Eu fui visitar uma escola que tem interesse aqui nesse local, que é um outro milagre que Deus está fazendo, para a gente não poder, nem vai precisar transicionar, vai orando por isso. E eu fui conversar, ela, pastor, agora não pode mais chamar de tia. Não pode. A gente está trabalhando isso. Tem que ser como ele quer chamar, pelo nome, não pode forçar, senhora, tem que ser como ele quer. Falei, meu Deus, está falando sério? Sério, tivemos uma reunião
E pode ser que se cumpra aqui já, municipalmente. Falei, meu Deus, o negócio está ficando estreito. Muito estreito. E aí você entende o que diz em Gênesis. Ora, a serpente, que era o mais astuto, que é a síndrome que nós estamos falando, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, mentiu, né? Você não vai morrer não. Certamente você não vai morrer. Isso não tem problema não. Tem nada a ver ir no corpo. Não tem nada a ver se embriagar, não tem nada a ver usar droga, não tem nada a ver. A droga foi nascida da planta, a semente foi Deus que fez. Qual é o problema de fumar maconha? Não tem problema. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável, olha o agito já começando nela. Opa, ó a oportunidade. Se obter discernimento, ela viu uma oportunidade, uma outra porta. Tomou o fruto e comeu. E como qualquer rebelde, qualquer desobediente, ninguém sai sozinho, ninguém se rebela, quer uma autoafirmação. Ela deu o seu marido para comer. O pecado entrou, na verdade, por essa conversa. Eva, um sentimento que enganou seu marido Adão. Um sentimento de algo que era necessário, mas que não era vontade de Deus. Muitas vezes pode ser assim. E nós falamos dos sintomas. Quem lembra do primeiro sintoma da rebeldia? Quem lembra? Senso de justiça. Quem lembra do segundo sintoma? Qual é o segundo sintoma? Autossuficiência. Amém ou não amém? E também falamos, né, desse assunto, né? Volta aí um para nós, por gentileza. Mais um. Né, nós falamos da palavra rebeldia, mehed. Quem estiver com som de fundo, por favor, isso é muito importante para mim, não é para a igreja, é para mim, principalmente. E o N, né, águas agitadas. O R, né, falamos de cabeça, líder. E D, a porta, o caminho alternativo. E os dois pontos foram justamente esses. O primeiro, senso de justiça. Qual foi o primeiro ponto da semana passada, igreja? Senso de justiça. Se puder prestar atenção, agradeço. E o segundo é autossuficiência. Qual foi o segundo? Autossuficiência. Meu querido, quando você aprendeu isso na semana passada, eu ensinei um pouco que muitas pessoas prosperam na vida por esse sentimento. O homem chama do poder da revolta. Por isso que eu falei, a autossuficiência ela pode funcionar em alguns pontos aí fora. Mas para o reino de Deus, ela nunca funciona. E hoje eu quero falar do terceiro ponto, que é o orgulho. Qual é o terceiro ponto? O orgulho. Eu quero trazer para vocês hoje esse entendimento que o Senhor quer falar ao seu coração, porque muitas vezes nós pensamos assim, olha o que eu tenho, aonde eu cheguei. Uma pessoa chega para você, olha como você toca teclado, né? A forma que você toca, ela mexe no meu coração de uma maneira. Porque existem muitos livros que ensinam esse poder da revolta através de algo que você tem, que é seu, de dom, de talento. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo alerta a igreja de Corinto dizendo: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, o que é, igreja? Um pouco? Faz toda a massa ficar fermentada. O orgulho começa, às vezes, com uma coisinha, um elogio, que a pessoa cantou bem naquele dia, pregou bem, fez um bom trabalho, fez uma coisa bonita, e através daquele elogio o ego se infla. E é o que o mundo ensina que você tem que valorizar. E esse orgulho, ele nasce na vaidade. Quando olhamos para nós e achamos que somos muita coisa. Depois do que eu te ensinei no conto passado, a autossuficiência,
que vem através da senso de justiça. Isso pode acontecer assim no estalar de dedos, por causa da nossa liderança, dos nossos resultados, dos nossos talentos. A Bíblia conta a história de um rei chamado Amazias, que cresceu financeiramente, cresceu em números, cresceu em poder, cresceu em tudo, mas a Bíblia fala que o seu orgulho provocou a sua queda. O seu orgulho provocou sua queda. Todos sabem o que Salomão nos ensinou em Provérbios: o orgulho provoca a queda. E esse orgulho, ele nasce em Lúcifer, em sua vaidade, nessa síndrome. E olha o que diz Ezequiel 28:15. Você era inculpável, ou seja, não tinha culpa, estava tudo certo em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que, depois você procura o original, se achou maldade, senso de injustiça em você. Meu querido, isso é tão sério. Aí eu faço a pergunta para você: Deus errou com Lúcifer? Sim ou não? Responde aí, igreja. Deus errou com Satanás? Ou ele que esperava algo e não obteve? Foi Deus que errou com Satanás? Ou ele que tinha uma necessidade, uma expectativa que não foi alcançada? Lembra da parábola do salário? Onde Deus chama uma pessoa e fala: você vai trabalhar para mim? Ele vou. Era a primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Ele fala: você vai trabalhar por 12 horas e eu vou te dar um talento. Eu vou te dar um salário. E aquele homem começa a trabalhar. Aí chega 3 horas depois, 9 horas da manhã, ele fala: olha, você trabalha para mim? Trabalho. Eu vou te dar um talento. Ele: opa. O homem foi trabalhar. Até que foi, até que 5 horas da tarde, faltando 1 hora para o serviço terminar, ele chega para aquele homem e fala: você quer trabalhar para mim? Eu vou te dar o quê, igreja? Um talento. Vai. Aí quem ficou amarguradinho? O senso de injustiça, as águas começaram a agitar em quem? Nesse que ele combinou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Ele se sentiu injustiçado, mas Jesus fala para ele: tudo bem, peraí, o que eu combinei com você? Qual foi o acordo? Questionou o líder, o seu patrão. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Diga amém. Por que ele se sentiu injustiçado? Não foi porque aquilo que ele não tinha era errado, mas porque ele olhou o outro. Ele olhou o que o outro ganhava. Por isso que eu ensino na igreja: não olhe o salário do seu irmão. Olha não. Fica querendo saber quanto ele ganha, isso não vai dar certo. Cara, no meu trabalho é tão interessante como às vezes acontece coisas similares. A pessoa combina algo com alguém, vai lá, faz. Aí quando ela descobre que o outro conseguiu mais, ele fica indignado. Meu irmão, eu quero que você aprenda isso. Aprenda com os erros de Lúcifer. Aprenda com os erros que Jesus nos ensinou em suas parábolas. Ele se sentiu injustiçado. Eu quero trazer aqui algumas revelações dessa injustiça. Olha o que diz o verso 16. Esse é o capítulo de Lúcifer, para quem não sabe. Por meio do seu amplo comércio. Ele era essa palavra fala de caminho alternativo, algo que não vem da fonte de Deus, porque isso é possível. E por meio desse comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Uma pessoa que estava pensando já em romper e se separar, ela precisa avaliar aquilo que tem. Como era rebelde, foi de anjo em anjo, propôs o seu plano. Ele foi e conseguiu convencer. Que lábia é essa, irmão? Lúcifer não era carioca, mas a lábia era de carioca. Era uma lábia. Ele tinha um poder de articulação
olha, se você vir comigo, eu te dou isso. Se você vir comigo, eu te dou aquilo. Imagine uma empresa. A pessoa começa como auxiliar da faxina, vira vendedor, e ele começa a crescer no seu comércio, começa a vender bem, e aquele dono da empresa vai lá e promove ele a gerente. E ele vê ali, as pessoas estão ao seu comando, e ele começa a pensar, eu poderia vender mais barato, isso aqui, eu poderia fazer assim, eu tenho um e-mail de todas as pessoas, eu conheço bem elas, eu vou pegar essas pessoas, vou juntar e vou falar, vou abrir agora a loja 1100. Foi uma loja 100, a loja 1100, ai meu Deus. Coisa feia. Isso é errado, irmão. Uma pessoa tem uma ideia para abrir um negócio de Deus. Amém? Que legal, foi bom, aprendi e tal. Isso tá no mundo lá de fora, no reino de Deus já é outra história. Mas olha que interessante. Isso é rebeldia, por isso que é pesado falar desse assunto. Diga para o seu irmão, é pesado falar desse assunto. Pesado, dá frio na barriga mesmo, irmão. Mas por que dá? Não deveria dar, não tem isso dentro de mim, tá tudo na paz. Amém ou amém? Tá tudo na paz, então eu vou aprender com aqueles que chegarem novos, como eu vou ensinar, como eu vou lidar. Satanás era fera em fazer propostas de desligamento. Ele era fera em tirar pessoas da igreja. É um sentimento, meu irmão, que você vai aprender hoje aqui comigo. Ele, através do seu amplo comércio, por ter amplo, não era um comércio pequeno, ele cresceu naquele negócio. E através desse negócio que não veio proposto por Deus, aquilo começou a tirar ele do caminho, ele não ouvia mais Deus, ele não ouvia mais ninguém, a vida é minha, eu sou autossuficiente, eu não preciso mais de conselhos. No deserto, ele disse, vou te dar tudo isso, se me adorares. Ele era craque em fazer propostas. E foi assim que ele conseguiu convencer anjo por anjo. A intenção dele sempre foi desligar Jesus de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus só fazia aquilo que o Pai mandava. E quanto mais parecido com Jesus você for, mais você vai fazer só aquilo que Deus manda eu fazer. E quando Deus manda eu fazer algo, isso está em conexão, isso tem um propósito, isso tem algo de Deus, e há uma concordância, todo mundo sente paz, meu irmão. Você tem que aprender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O pastor Milton Ebenezer contou um testemunho que muitos dos 144, que alguns que cuidam de 200, outros de 100, outros de 50, pastores de fora, falaram para ele, você não é pastor ainda? Não é pastor ainda? Vem para cá que eu te unjo diácono. Vem para cá que eu te unjo presbítero. Nessa igreja é muito grande, você vai ser só mais um. Aqui não. Aí começa. O que Satanás perguntou para ela? Para Eva? Não foi isso que Deus disse? Começa uma pergunta. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Toma cuidado com toda pergunta que te leva a refletir algo contrário à sua igreja. Algo contrário àquilo que é direcionado, àquilo que está acontecendo, ao contrário da tua família, você adolescente, você filho, cuidado lá na escola, aquele amiguinho, olha, não foi isso que o seu pai falou? Será que é assim mesmo? Olha, lá em casa é diferente, eu faço assim. Olha, cuidado, adolescente. Cuidado, jovem, com qualquer proposta contrária à vontade de Deus. Deus não faz negócio. Se você vir para cá, eu te dou isso. Se você vir para cá, eu te dou aquilo. Deus não faz negócio. Deus dá ordem. Siga-me e eu vou te fazer pescadores de homens. Ele não te dá, ele não falou, vou te dar isso. Você não tem que saber o que você vai ganhar. Um título, um dinheiro, um salário. Você viu? As pedras que Satanás não tinham. E sacar recompensa por um salário. Era algo que agitava ele. Quando eu vim para o Evangelho, eu não quis saber de nada, irmão. Cada centavo que Deus me abençoou foi direcionado pelos meus pastores.
pelos meus líderes. Ai de mim se eu viesse para o evangelho, porque eu vou ganhar alguma coisa, porque vai ser bom, você vai crescer, Deus vai te abençoar. É bíblico, seus celeiros serão cheios, seus barris transbordarão de vinho. Amém, amém? Mas se você for por esse propósito, não funciona. O que eu vou ganhar com isso? Não interessa. Siga-me. Vamos lá. Quando eu comecei, meu irmão, eu larguei o meu sonho, minha faculdade. Eu larguei oportunidades financeiras, dinheiro, parentes. E Deus me deu muito mais e vai te dar também em nome de Jesus. Quantos voltam? Pastor Milton estava contando um testemunho. Você faz a Universidade da Vida, capacitação de destino, curso de liderança, ensina princípios. Isso aqui, não pode dormir junto na cama e vá, como se porta, como faz. A pessoa cresce, a pessoa empodera, começa, aprende, faz, organiza, tem poder de fazer coisa, aprendeu tudo. Aí vem um abençoado, vem, comigo você vai ser maior. Eu me lembro, quando a igreja tinha 9 pessoas, eu me senti o Marco Feliciano, usava até suspensório, dava chute, capoeira, karatê, pá, só de Jesus, pá. Não tinha identidade, ficava imitando os outros. Ia pregar, aí o pastor vinha e falava, pô, você está querendo imitar? Não quer que eu cresça. Veio o sentimento, veio, se falar que não veio, mentira. A gente tem um senso de ele não quer que eu cresça, ele não quer, mas eu tenho uma mulher sábia do meu lado. O que aconteceu? Me convidaram para pregar em outro lugar. Eu fui lá no meu pastor, só permite? Não, vai lá. Eu fui, acabou o culto. Pastor, eis que vos vejo de um terno branco. Eu sinto que você está entrando por essa porta aqui, você estava do meu lado, e tudo que eu falava você fazia, e Deus fazia você crescer. Eu sinto que o lugar que você está não é o lugar que você tem que estar. Eu falei, sai pra lá, Satanás. Na época eu não falei isso não, na época, terno branco? Essa igreja é maior do que a minha? E eu ainda vou ser o segundo? Olha só! Veio o sentimento veio. Mas Deus corrige a gente, amém ou não amém? Deus sempre vai usar alguém, às vezes a gente não vai querer ouvir. Mas, isso aqui, será que não está errado? Olha, eu estou querendo te ajudar nisso aqui, e muitas vezes a gente não ouve. E muitas vezes a gente só vai aprendendo a dor, vai aprendendo a dificuldade. E quantas pessoas voltaram a essa igreja arrebentados, tristes, feridos, porque não entenderam o plano de Deus. Aprenderam na dor. Fazer sucesso aí fora não é cantar bem. Não é ter uma voz, fulano saiu da igreja, está cantando que é uma beleza. Olha como canta. Não é isso, irmão. Ele prosperou. Quantos saem e por uma prosperidade errada, que não veio de Deus? Agora sim eu sei o que é ter dinheiro. Não, irmão. Isso não é a prosperidade de Deus. Você já imaginou Lúcifer convencendo 1/3 dos anjos? Que lábio ele tinha? Ezequiel 28:17. Seu coração se tornou o quê? Orgulhoso. Por causa da sua beleza, da sua própria, né? Ele olhou um aspecto positivo nele. Esse é um perigo do orgulho. Olha a raiz aí. E você corrompeu a sua... Me ajuda, prepara comigo, igreja. E você corrompeu a sua... sabedoria. Quem que dá sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a quem? A sabedoria, a Bíblia fala, vem do Senhor, vem do alto. Ele conseguiu corromper aquilo que Deus deu para ele. Um dom de cantar, de profetizar, de pregar, de liderar, de fazer. Deus deu, mas por causa do orgulho, da autossuficiência, das águas agitadas, de fazer da sua maneira, ele conseguiu corromper aquilo que Deus deu a ele. Mas por quê? Por causa do seu esplendor. E foi por causa disso que ele atirou a terra. E fez de você um espetáculo por reis. A sua insensatez
Salomão diz, a sua insensatez será vista por todos. Com o seu comércio. Quem lembra do comércio? Amém ou não amém? Poder financeiro ou um poder de influência. É o que aquela palavra representa. A pessoa começa a ter uma influência, ela começa a ter um poderio financeiro e aquilo traz para ela um orgulho. Ela acha que aquilo é bom para ela. É a mesma coisa, meu irmão, que acontece em muitos lugares. Ele corrompeu a sua sabedoria. Eu quero ler com você um pouquinho sobre isso que Tiago escreve. A língua, porém, lembra do Fuxico Gospel? Cuidado aí, ó. Olha como uma coisa fala, a pregação ela vai se alinhando. Tudo começa na língua. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos em semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sacode seu irmão e fala, meu irmão, não pode ser assim. Diz assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Vamos continuar ali. A resposta qual é? Não. As melhores perguntas da Bíblia é que ele não responde. É tão óbvia a pergunta e tão óbvia a resposta que quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Lembrando que eu estou falando da sabedoria corrompida que Satanás mesmo corrompeu. Que demonstre por seus bons procedimentos, mediante obra praticada com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam o coração, olha aí de novo, ó, olha as águas agitando. Coração, inveja amarga, ambição egoísta, ter ambição por aquilo que não é de Deus. Egoísta, o que é egoísta? Pensar em mim mesmo. Vanglórias, né? Vanglória, glória para si. Não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Porque é uma característica do rebelde orgulhoso. Ele não diz. Um de vocês é o traidor. Eu não sou. Não sou eu, não. Ele não diz. Ele não consegue externar aquilo que de fato ele é. Esse tipo de sabedoria, olha a diferença, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena. Existe uma sabedoria. Yes. Eu sou, eu posso, eu consigo. Vamos lá, se eu vou vencer, eu vou conseguir. É uma auto-sabedoria dizendo, você consegue, você pode, você vai para o fim. Meu irmão, isso pode se aplicar na empresa, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos levantar as mãos, bom dia. Levanta a mão, vamos agitar o dia, não tem problema. Mas no reino não se aplica. Quem está entendendo o que eu estou falando? A pessoa pode movimentar a sua empresa e se não vigiar, vira um outro reino paralelo, que eu tenho que escolher qual desses eu vou seguir. Ela é terrena e olha a sabedoria de Tiago. Olha, isso aqui não é espiritual, porque parece espiritual. Eu fiz o método CIS, eu sei o que é isso. Mas eu tenho um espírito blindado. Quando eu vejo um negócio querendo copiar Deus, eu falei, eu conheço esse negócio. Isso não vem de Deus, já está lá dentro. Eu conheço lá no céu onde começou. E eu me blindo. Eu sei de onde vem. Eu sei aonde quer chegar. Eu sei pela Bíblia. Eu sei por amigos pastores que perderam os seus discípulos e para quem perderam. E eu sei porque a revelação de Deus fala no meu coração. Mas ele está dizendo, isso é demoníaco. Isso não vem de Deus, é demoníaco. Vamos continuar. Pois onde é inveja, ambição egoísta, ambição pelo dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos esses cursos que não são espirituais. O alvo é o dinheiro. Eles mostram, fulano chegou com um carro tal, o carro tal que ele vai ganhar a viagem de ouro, é o diamante, é isso, é aquilo. Quem está recebendo aí? Diga aí. Todos aqui foram alcançados por ele. Todos aqui foram abordados por esse tipo de espírito do anticristo. Todos vocês foram. Mas nem todos deles foram alcançados pelo Evangelho. Teve um dia que eu fiquei vergonhoso. Deus me colocou num hotel. A igreja, 140 pessoas, 120 pessoas no hotel. E a outra empresa lá, desse movimento aí, 100 e tantas pessoas também. Aí Deus falou no meu coração. Aí eu reuni a igreja. Eu acho que os jovens estavam em outro canto. Eu reuni a igreja. Não me lembro se estava ou não estava. Mas eu reuni a igreja e falei assim.
Falei, olha, quem aqui não foi abordado por essa empresa? Todo mundo fechou os olhos. Quem aqui falou de Jesus para essa empresa? Poucos falaram. Os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva. Não se despede por qualquer motivo, não se rebela por qualquer motivo, não pede divórcio por qualquer motivo, é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, trata as pessoas igual, aleluia, e é sincera. Você pode dizer amém? Esse é o poder de Deus. Agora olha o que diz o livro de Tiago, continuando. Passe aí para nós, por favor. De onde então vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam, invejam, olha aí de novo, o agito. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês pedem e não recebem, e vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A Bíblia fala, se duas pessoas concordarem na terra, tudo que Deus pedir, Deus dá. Tudo que você pedir para Deus, Deus dá. Amém ou não amém? Por isso nós somos um. Quando a gente decide, vamos concordar com tudo. Vamos concordar com esses valores, com esses princípios. Vamos concordar, vamos para a convenção. Amém ou não amém? Sacode seu irmão e você vai para a convenção, meu irmão. Amém ou não amém? Meu irmão, nós vamos voltar ganhando aquele bairro para Jesus. Amém ou não amém? Vamos voltar incendiando aquele bairro para Jesus. Messias está fazendo projeto. 5.000 casas vão ser alcançadas pela sua Moisés. Cada célula, vão ser 50, 40 dias, vamos fazer o projeto ainda. Cada dia vamos alcançar alguma casa. Ou então, final de semana, cada célula vai alcançar 7 casas. Vamos bater naquela porta, vamos falar da inauguração, vamos falar da Universidade da Vida, vamos convidar para orar naquela casa. Amém, Jesus? E muito em breve, meu irmão, nós vamos fazer muita palavra profética. Pastor, estou sentindo, pastor, que vai ter o segundo culto esse ano ainda, em nome de Jesus. Amém, amém? Como é que eu não me alegro com isso? Como é que eu não me envolvo com isso? Como é que eu não boto meu coração nisso? Como é que eu não publico isso? Como é que eu não vivo essa verdade? Quando o rebelde se apoia em algo que vem através de Deus e não vem através de Deus, um dia vai perder. Vocês cobiçam as coisas e não a têm. Passa aí para nós. Portanto, olha o segredo, contrário à rebeldia e orgulho, é a humildade. Submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Sim? É Tiago ensinando, irmão. É que não dá para ler tudo. Humilhem-se diante do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Sim? Como é que começa o verso 13? Toma cuidado, para você não tomar uma decisão de ir para um canto, de ir para outro canto, fazer assim, acolá. Você muitas vezes pode fazer isso, é o que a Bíblia está dizendo. Ela vem explicando no capítulo 3 da vanglória, das pretensões. Olha o que diz o verso 14, passa aí para nós. Eu não coloquei o versículo, mas diz aqui no verso 17 de Ezequiel. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria. E essa sabedoria vem de onde? Do alto. Eu passo essa tarefa de casa para você. Leia o capítulo 3 e 4 de Tiago. Ele vai te ensinar que você precisa dessa sabedoria. Que Satanás perdeu a sabedoria por uma vanglória. Raiz do orgulho, vaidade, vanglória, egoísmo. Essas são as facetas do orgulho. Repita comigo: vaidade, vanglória e egoísmo. São os 3 que levam você para um caminho que não é de Deus. Você só pensa em você. Deus te abençoa, te prospera, você não consegue ser fiel a Deus.
Ou então acontece algo de ruim na sua vida, você culpa Deus. Isso vem, sabe do quê? Da geração selfie, do biquinho. Selfie é vanglória pura. Não é pecado. Deixa eu falar um negócio claro aqui, pelo amor de Deus. Não é pecado fazer selfie. Repete aí, senão o irmão confunde, irmão. Fala aí. Não é pecado fazer selfie. Fala aí. Mas assim, a origem disso aí, se você viver com isso, irmão, você está errando. Você se publica a sua vida, tal, é só eu, minha vida, meu trabalho, minha parentela, meu eu. E Deus, e a família, e a igreja, e a festa da igreja. Amém? Meu querido, isso é muito sério. É uma autovalidação. Eu sou, eu consigo, eu posso. Olha onde eu cheguei. Olha o que eu faço. Meu irmão, se você não vigiar, esse caminho vai te levar. Vanglória como essa é maligna. Tiago 4, do 13 ao 17, fala: tal pretensão como essa é maligna. Não vem de Deus. Você tem que vigiar o que Deus fala no seu coração. Muitas vezes é para alimentar o seu ego. Ficar atrás de curtida. Primeira coisa que é coisa. Aí bota lá a foto de biquíni. Vai vir mesmo, 490 curtidas. Bota a foto na igreja, é 50 fotos. É isso mesmo, meu irmão. Aí fica lá. Quando eu boto o decotinho, é 500 curtidas. É lógico. Está expondo a tua vida. Está expondo o teu corpo. Você é mulher de Deus. Você é homem do Senhor, amém? Varão valoroso. Não é pecado, adolescente, fazer biquinho, não é pecado, não. Agora, o que está por trás desse bico? O que está por trás dele? Rede social serve para mostrar o que somos e o que conquistamos. O autor do Facebook declarou isso. E é verdade. Rede social serve para divulgar o que somos e o que conquistamos. Repita comigo. Rede social é para divulgar o que somos e o que conquistamos. O que diz Provérbios, capítulo 11, verso 30? Sábio é o que conquista almas. Essa é a verdadeira sabedoria. Olha quem é a sua, olha na família da fé. Olha aqui na igreja. Rede social é o que somos. O mundo mesmo diz: eu não vou para a igreja, eu sou igreja. Tá certo, sou igreja. Então é isso que eu publico. A minha igreja é quem eu sou. Eu sou igreja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É isso que eu conquisto. É o que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém ou amém? É o que Deus fala no seu coração, meu irmão. Ele corrompeu a sua sabedoria. A sua selfie, as suas pretensões, as suas viagens não vão curar ninguém. Não vão. O seu biquinho não vai curar ninguém. Mas quando as pessoas veem que você... pastor, não gosta de rede social, não publica nada. Amém. Não gosto, amém. Mas eu não consigo entender. O Corinthians está lá. A praia está lá. A viagem está lá. Está tudo lá. Mas Jesus, a família da fé, não está lá. Eu não consigo entender e nunca vou entender na minha vida. Agora imagina, eu posso viajar porque Jesus que me deu. Eu posso trabalhar porque Ele que me deu. Eu posso fazer porque Ele me deu. Não estou dizendo que selfie é errado. Quem entendeu o que eu falei aqui, irmão? Mas existe uma linha que é a vaidade, a vanglória, e que coloca Jesus de escanteio. Jesus é suficiente. Agora o diabo não. Ele tinha um espelho todo dia. Espelho, espelho meu. Quem faz as viagens melhores do que eu? Espelho, espelho meu. Quem tem um concurso público melhor do que o meu? Espelho, espelho meu. Quem tem um time de futebol melhor do que o meu? Meu irmão! Isso é egoísmo, isso é vanglória.
Cuidado com o que você promove na internet. Validação pessoal não é pecado, mas quando entra no orgulho, vaidade e egoísmo, é perigoso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é errado, não é pecado. Ele corrompeu o dom pelo esplendor, diz a palavra de Deus. Ele corrompeu a sua sabedoria por causa da vanglória, por causa da luz, do holofote. Hoje a igreja é preta, está fácil ver onde é o holofote. O objetivo da igreja ser preta é esse. É o holofote. É onde aparece, é onde é visto. A luz é aqui na frente, a oportunidade de aparecer e de ser visto. Aí começa a eu tenho aquela necessidade de mostrar quem eu sou. A necessidade de mostrar onde eu cheguei. Não! Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Quer saber o que é uma pessoa que tem conquista e poder? Jesus deu poder aos 12. Você quer saber quem uma pessoa é? Dá poder para ela. Dá um lugar de destaque. Agora, quer realmente saber quem é? Promete e não dá. É isso. É isso. Eu vou melhorar minha frase. Quem paga aí? Apaga a frase aí, amém? Você quer saber se uma pessoa é de Deus? Dá poder para ela. Você quer saber se realmente é? Tira temporariamente aquilo que você deu. Dá um brinquedo pro menino. Fala, você não brinca mais. Ele não consegue te abraçar, não consegue te beijar, não consegue nada. Quem entendeu o que eu estou falando? Cuidado com o ego, cuidado com o elogio, e vem pouco a pouco. Sabe qual é a frase que o orgulhoso mais ama? Eu estou terminando. Chama o louvor aqui, por favor. Pergunta para o seu irmão, sabe qual é a frase que o orgulhoso mais ama? Diga para ele assim, eu não concordo. Esse negócio da internet aí que o pastor falou, eu não concordo. Não é bem assim, não. Por quê? Ele vai continuar fazendo dessa forma. Tudo que eu não concordo, eu continuo fazendo. Eu não concordo com esse negócio de corte que os jovens ensinam. Por quê? Porque quer namorar. Quer dar um beijinho. Amém ou amém? Eu gostei ainda ali dos adolescentes ali, ó. Só você, irmã. Amém ou amém? Quem recebeu essa palavra aí? Amém ou amém? Eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com a primícia, eu não concordo que tem que ser líder, eu não concordo com essa igreja que valoriza a liderança. Meu irmão, quem Jesus valorizou? 12. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Jesus quebrava o protocolo, ele parou, para aqui com os dois, para. Tem uma pessoa doente, opa, vamos parar, vamos resolver, vamos amar, vamos cuidar. Agora vê o tempo que ele passa, o tempo que ele... Sabe por que ele investiu o tempo com os 12? Quando ele morreu, meu irmão. Quando Jesus morreu, quem cuidou da igreja? Quem levantou a igreja? Quem cuidou? Quem fez a igreja para frente? Para o Espírito Santo descer sobre a igreja. Os 12 precisaram ser completos. Eu ensinei isso para os meus 12. A crítica nunca vem de Deus. Então, cuidado com a motivação do seu coração de expor a sua discordância. Diga isso para o seu irmão. Cuidado com a motivação do seu coração para expor a sua discordância. Para que é isso? Para ter adeptos? Adonias fez isso, né? Mas eu sou mais velho que Salomão, por que ele é o rei? Eu não concordo. Aí começou a trazer adeptos. Agitou, levantou uma liderança. Tudo começa com a discordância. Discorda daquilo que a Bíblia diz que é errado, meu irmão. Deus te colocou na família da fé. Não existe nenhuma igreja do mundo. Se você pegar, eu já expliquei isso. Tatuagem, música secular, a forma como celebra Natal. Se você for pegar a forma como celebra Páscoa, você não vai achar uma igreja que concorde com tudo ao mesmo tempo. Você não vai achar nunca. Por isso que Deus te colocou num lugar, e não onde você vai ser curado, tratado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém? Ah, não, eu quero ouvir minha musiquinha secular. Aqui não pode, aqui o pastor critica. Irmão, está em paz com Deus?
ouve de boa, mas não fica promovendo. Ah, mas aí as pessoas... Eu quero me alegrar com uma musiquinha do Nando Reis. Eu quero me alegrar com a música da fulana, da Beltrana, da Anitta. Aí eu quero ouvir minha academia ouvindo a Anitta e não quero que ninguém fale por mim. Eu não quero. Meu irmão, diga pro teu irmão, acorda, meu irmão. Sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar algumas pessoas pregarem, mas uma palavra que nasceu no meu coração. O pastor vai virar pecadorfóbico. Não tem homofóbico? Tudo é pecado. Não pode falar nada. Ah, não, eu acho que Deus não se agrada. Ele não é homofóbico. A gente vai virar pecadorfóbico. Não pode falar do pecado que a pessoa se ofende. Não pode falar de uma opinião que se ofende. Se a gente não vigiar, a gente traz para dentro da igreja isso. Repita comigo, meu irmão. Promover bênção, sim. Agregar valores, sim. Discordar jamais. Criticar jamais. Amém ou amém?